A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção, por sua proteção. Obrigada, Senhor, por teus livramentos. Abençoe-nos, Pai, nesta leitura, que cada palavra sua entre em nossos corações, em nossas mentes, nos direcione, nos inspire, nos ensine cada vez mais, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Salmos. Salmos é um livro de oração. A maioria dessas orações foram feitas pelo rei Davi. E aqui no meu canal, todo dia é um vídeo novo. Pode ver os vídeos anteriores aí, que tem desde 1º Gênesis. Se inscreva no canal, que todo dia você será notificado para assistir o novo vídeo. Hoje vai ser o louvor pela direção de Deus no capítulo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra da aliança eterna, da palavra que empenhou com milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã como vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e peregrinos nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Trouxe a fome sobre a terra e acabou com todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com corrente e foi aprisionado em ferros, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor confirmou o que dissera. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes à sua vontade e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés e Arão, seus servos, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou trevas e a terra escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nos quartos dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Transformou as chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. E feriu-os para fora com grande prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco.
O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a rocha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Aqui lembrando de como foi a vida do povo desde José, né, de quando foi vendido pelos seus irmãos como escravo ao povo do Egito, como foi a vida de José, né, que ao final ele se tornou governador do Egito, e assim ele, como governador, ele se tornou um dos maiorais, né, ali na região toda, inclusive entre o povo de Israel. E o povo de Israel chegou ao Egito, cresceu muito o povo de Israel, se tornando muito numeroso, maior do que o povo do Egito. Então o povo do Egito temeu ao povo de Israel. Então o povo de Israel, Deus queria tirar o povo de Israel dali, né, para que fosse para Canaã, para a terra prometida, e usou de Moisés e Arão para que intermediasse a palavra de Deus ali, intermediasse Deus entre o faraó e Deus, para que libertasse o povo, né? E ali foram as pragas do Egito ali, né? Que a última praga foi a morte dos primogênitos, né? Então aqui esse louvor pela direção de Deus aqui está contando como foi toda a história, bem resumidamente, né? Até mesmo porque a história foi bem prolongada, foi uma longa história. Afinal de contas, o povo de Israel sofreu por 400 anos no Egito, né? Foram 400 anos de escravidão entre a morte de José até a libertação pela mão de Moisés, né? Mas foram libertados, Deus não esqueceu deles, né? Quando o povo realmente começou a clamar ao Senhor. Veja o detalhe, o povo clamou ao Senhor. Então, quando o povo realmente começou a clamar ao Senhor, unidos clamando ao Senhor, o Senhor ouviu e levantou Moisés para que liderasse o povo e assim tirasse o povo do Egito e levasse o povo à terra prometida, né? E aqui falando resumidamente de como tudo aconteceu. No Salmo 106, a graça divina e a ingratidão de Israel. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, operamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e o fez caminhar pelo abismo como pelo deserto. Livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores.
Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar por seus desejos no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes atendeu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a família de Abirão. E um fogo se acendeu na sua gente, a chama abrasou os ímpios, fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi em que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na abertura para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua voz contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas obras, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste. E isso lhe foi contado como justiça de geração em geração para sempre. Irritaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que Moisés se deu mal por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Além disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações. Então aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo de suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Aqui está contando, né, todas as blasfêmias que tiveram na época do deserto, né? Muitos realmente foram contra Deus, blasfemaram contra Deus, né? Lembrando do bezerro de ouro, por exemplo, na época em que Moisés subiu ao monte, ele ficou 40 dias no monte, que foi quando ele foi para escrever as tábuas das leis, né, dos 10 mandamentos, né, que Deus estava escrevendo as tábuas. Então o povo, achando que Moisés não voltaria, ficaram intimidando a Arão, né, dizendo a Arão, faz algo, faz um Deus para nós, e ele cedeu a pressão do povo e acabou fazendo um bezerro de ouro, né? Então foram muitas coisas que aconteceram ali, que eles blasfemaram contra Deus ali, mas mesmo assim Deus ouviu o clamor deles, né?
Deus sempre ouve o nosso clamor. A gente é um povo obstinado, a gente é pecador, realmente, a nossa tendência é realmente para o mal. Por isso que a palavra diz vigiai e orar, né? Imagine só, se Jesus Cristo, que é um ser puro, né? Imagine só, o filho legítimo de Deus ali, né? Um ser santificado ali, um ser ingênuo, puro, limpo. Ele que é ele foi tentado no deserto ali pelo demônio ali ao vivo e a cores, né? Imagine só, Jesus que é Jesus, ele foi tentado. Imagine nós que somos meros mortais, né? Imagine nós. Então, pra gente é muito mais difícil, porque a nossa tendência é pecaminosa, né? A nossa tendência é para o mal. Nós somos nascidos do pecado. Então a gente tem que ter muita força, tem que ter muita obediência, sim. Porque não é fácil, né? As coisas mundanas, elas parecem apetitosas pra gente, né? Elas são delícias, são prazeres. Esses prazeres são ilusões que nos tentam. Então isso nos enganam, né? Parecem ser apetitosos aos olhos, parecem serem delícias que nos enganam. A astutícia do demônio é essa, nos enganar. Parece que a gente está fazendo certo, parece que o que a gente está fazendo é bom e no fundo não é. Parece, inclusive, em muitos casos, parece que a gente está servindo a Deus e não está. Aqui na Bíblia mesmo fala, né, que o demônio é o pai da mentira. Ele próprio se disfarça de anjo de luz, né? Porque ele, o Lúcifer, ele era um anjo de luz, né? Inclusive fala que ele era muito bonito, ele era um arcanjo, né? Quando ele servia a Deus, ele era um arcanjo, então realmente ele era muito bonito. Não pense que o demônio é aquele bicho feio, horroroso, todo deformado, com chifres. Não pense que você vai ver o demônio desse jeito, que você não vai, pelo contrário. Você vai ver um ser bonito, iluminado, e é isso que acaba enganando a gente, porque você vai ver uma coisa bela, e é aquela bela história, o lobo vestido de cordeiro. Você vai ver uma imagem bonita, achando que essa imagem é algo perfeito, sendo que não é. É realmente só para te enganar. Então vigiai e orai sempre, porque nem sempre a aparência é real, nem sempre aquilo que você vê é o certo, nem sempre aquilo que parece certo está correto. Sempre em momento de dúvida, buscai primeiro a Deus, buscai na Bíblia, será se isso é correto mesmo? Muitas vezes a Bíblia é muito grande, lógico, é difícil saber tudo que tem na Bíblia, até para os pastores também é muito difícil decorar, mas hoje em dia a internet está aí para nos ajudar também. Então, se você tiver alguma dúvida, pesquisa no Google, coloca lá a sua dúvida, coloca a sua pergunta e coloca na Bíblia, que ele vai responder ali. Em tal versículo fala sobre isso. É o que eu faço muitas vezes quando eu tenho uma dúvida de alguma coisa, para poder esclarecer. Então, e procura também amigos, pastores, colegas, procura sempre estar conversando para esclarecer suas dúvidas. Não fique com essa dúvida dentro de você não, porque isso vai corroendo e o pior, que essa dúvida vai crescendo cada vez mais e a pior coisa que tem é você ter uma dúvida sem esclarecimento, né? Você tem que o aprendizado é todo dia que a gente tem que aprender, todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova, a mente tem que estar sempre exercitando, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, obrigada por tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção e o Teu poder sobre ela, Senhor. Manifeste a Tua vontade na vida dela, Pai. Caia por terra toda amarração, Pai. Caia por terra toda seta maligna direcionada a ela, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por todos os meus familiares, eu peço a Ti pelos familiares de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-o de todo o mal. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, Pai, que a Tua vontade prevaleça sobre cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.